Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos bem-vindos ao canal Gisele World Brasil, um canal de dicas e curiosidades. E hoje eu trago uma pessoa muito ilustre para que todos conheçam, que ela tem sangue brasileiro e é uma rainha que aos seus 81 anos continua ativa ao lado do seu marido, o rei Carl 16º Gustavo, ou o rei Carlos Gustavo. Estou falando da rainha Silvia Renata Sommerlath, a rainha de sangue brasileiro que é casada com o rei da Suécia. Vocês sabiam disso, que existe uma rainha de sangue brasileiro na Suécia? Pois caso vocês não saibam, na Suécia eles não têm a política de ter um presidente. Lá a monarquia ainda reina plena e absoluta. Eles se casaram no ano de 1976, para ser mais exata, no dia 16 de junho. E como que essa rainha, né, que era uma pessoa simples, conheceu um rei? Então vamos voltar quando ela tinha 4 anos de idade e veio para o Brasil junto com seu pai, o alemão e empresário Walter Sommerlath, junto com a sua mãe brasileira, que era uma simples dona de casa, porém de família nobre, a dona Alice Soares de Toledo. A sua mãe era natural da cidade do interior de São Paulo, chamada São Manuel. Então, para se refugiar da Segunda Guerra que acontecia na Alemanha, eles vieram para o Brasil, permaneceram aqui por 10 anos. Quando ela completou seus 14 anos, retornaram para a Alemanha, em Munique. Chegando lá, a jovem Silvia, ela terminou seus estudos e se especializou no idioma espanhol, aonde tempo mais tarde foi trabalhar no consulado da Argentina, lá na Alemanha. E algum tempo depois, aconteceu em Munique os Jogos Olímpicos e foi aí que o romance aconteceu. O belo jovem, que vinha de uma família onde os reis subiam ao trono já casado, estava solteiro. E ele teve um olhar todo especial diferente para a jovem Silvia durante os Jogos Olímpicos, onde tiveram algumas conversas, encontros bastante discretos, mas engataram num namoro que durou por 4 anos. E assim que ele anunciou o noivado com a Silvia, 3 meses depois eles se casaram. Dessa união nasceram 3 filhos. Lembrando que a rainha Silvia é uma rainha consorte e a sua filha mais velha é a rainha herdeira do trono e chama-se Vitória. O segundo filho, que é o Carlos Felipe, e por último, Madeleine. A rainha Silvia, ela sempre vem ao Brasil, porém é pouco noticiado, né? Essa rainha que não deixou as suas origens brasileiras para trás e fala com muito carinho, muita honra em todas as entrevistas, não só quando ela cede para alguma rede de televisão brasileira, mas para outras redes de televisão estrangeira. Ela sempre menciona o Brasil e nunca esconde a sua experiência e tampouco seus amigos e familiares que ainda vivem aqui no interior de São Paulo. Ela estudou num colégio chamado Visconde, deixa eu lembrar o nome, pessoal, Visconde Porto Seguro. E ela mantém, acredite vocês ou não, a amizade dessa época da escola aqui no Brasil. Ela conversa, numa entrevista que eu assisti de 2014, ela fala que sempre, toda semana liga para os tios, para os primos, porque é uma família numerosa por parte de mãe. A mãe dela fazia parte de 8 irmãos. Então vocês imaginem o número de primos que ela tem. E ela
não é porque se tornou uma rainha que ela, e mesmo tendo uma agenda super apertada, sendo muito ocupada, ela deixou de lado. Além de falar 6 idiomas, né, como o próprio alemão, o sueco, o francês, o espanhol, o italiano e a língua portuguesa, ela ainda fala em Libras. E ela tem 2 preciosos projetos, dos quais fundou, um que foi no ano de 1996, que é a Fundação Steve Celsin Silver Hammett, que é voltado para dar assistência para pessoas que têm demência. 3 anos mais tarde, ou seja, em 1999, ela fundou a Fundação, que cuida de crianças que estão ali em máxima pobreza e são vítimas aí de violência e abuso sexual. Então, é uma rainha que os seus valores vão além da coroa, do título de nobreza, parte dela mesma. Inclusive também há alguns relatos que o pai dela, por ser alemão, teria sido filiado ao partido dos nazistas. E essa é uma história que desagradava muito ela. E ela contratou um profissional para que investigasse o passado do próprio pai, para que tirasse esse horrível fantasma de que o pai estaria ali aliado aos nazistas, né? E por que ela teve essa preocupação, né, com os rumores? Porque quando o pai dela saiu do Brasil, retornando 10 anos depois para a Alemanha, ele fez negócio, né, com um judeu que tinha uma fábrica do qual o pai dela comprou. E aí, com essa investigação, descobriu que, na verdade, o pai dela não foi obrigado, sim, a se afiliar ao partido, mas ele não era a favor, né, daquelas coisas horríveis que eram feitas contra os judeus. E ele teria feito essa compra dessa empresa até mesmo para ajudar esse senhor judeu para que saísse da Alemanha, porque ele já estava querendo sair mesmo. E aí ele teria trocado as terras de plantação de café no interior de São Paulo por essa fábrica lá na Alemanha. Então, quando ela fez essa descoberta, deixou ela muito aliviada, e é um assunto que ela evitava falar. E quando até hoje alguém tenta tocar nesse assunto, ela tem essas informações, né, para desmentir o que foi falado do pai dela, e deixava ela profundamente triste. E o mais interessante, voltando lá no casamento, né, da rainha Silvia com o rei Carlos, foi que uma banda sueca famosa naquela época, né, dos anos 70, início dos anos 80, tocou no casamento, né, agitando ali a festa dos noivos, nada mais, nada menos do que a banda ABBA. E também teve uma polêmica sobre a música, né, tocada, que foi a música, entre tantas que eles tinham na época com sucesso, a principal, Dance Queen, que significa a rainha da dança. A letra da música fala de uma jovem de 17 anos que sai para se divertir numa noite de sexta-feira, e com certeza ela vai encontrar o rei dela, né? E o que chamou atenção na época, a música, né, que teve tudo a ver ali com o momento dos noivos, né, o rei, a rainha, é que fala sobre a palavra tamborim. Então eles associaram que a música tinha sido feita especialmente para a rainha Silvia. Mas a banda falou não, a música ela foi feita, né, um ano antes do casamento do rei e da rainha, e que tinha assim alguns pontos que tinha tudo a ver com aquele momento mágico, né, de alegria, de comemoração, mas que não foi feito para ela, até porque a rainha casou com mais de 30 anos, ela não tinha 17 anos, já começa por aí, né? E só que foi uma festa bem agradável, bem badalado. Eu particularmente nem sabia que a realeza ia permitir uma banda, né, que estava ali fazendo tanto sucesso, porque eles são tão cheios de protocolos. Então foi assim, uma curiosidade muito legal que eu descobri sobre o casamento da rainha Silvia e, né, os seus atos aí voltado para ajudar a população, né, pessoas que estão aí à margem de vulnerabilidade, como idosos e crianças. E numa entrevista que eu vi em 2014, gente, ela conversando, uma pessoa culta, elegante, porém simples.
Tanto que no final da entrevista, né, ela comenta com a jornalista que eles estão em época natalina e ela sairia para fazer compras nas lojas. E a jornalista pergunta se ela não teria assédio, né? Como é que era o povo sueco? E ela responde: o povo sueco é um povo muito discreto, eles me dão bom dia, eles acenam, eles reconhecem, sabem que eu sou a rainha e não se aproximam, né? São educados, porém mantêm distância. E ela diz que faz as compras normalmente, assim como uma pessoa comum, sem ter nenhum problema de ser assediado, alguém querer tirar foto, autógrafo, coisas dessa natureza. Então eu achei isso também muito legal. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, né? Porque eu também não sabia que existe uma rainha que tá aí com 81 anos. Ela completa 82 no dia 23 de dezembro. E é uma coisa pouco falada, né? Uma rainha de sangue brasileiro que é tão simples, né? Tão inteligente, tão amorosa. Inclusive, uma dessas fundações dela tem no Brasil, aqui no interior de São Paulo, e ela sempre vem pessoalmente conferir como é que está, ela acompanha de perto. Essa instituição que ela tem está ativa em 14 países, com mais de 100 programas, apoiado por empresas públicas e privadas. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar aquele like e se você não for inscrito, por favor se inscreva. Eu estive vendo na análise do canal que 83% das pessoas que visualizam o meu conteúdo ainda não são inscritas. Então eu conto com seu like e com a sua inscrição para que o canal possa crescer e o YouTube entregar vídeo como esse de curiosidade para mais pessoas, tá bom? Obrigada e até o próximo vídeo.